Vamos para o segundo ponto, então, que é o trabalho em equipe. É impossível o trabalho funcionar se cada um dos participantes da equipe soubesse exatamente o que tinha que fazer. E nos flashbacks, que são um dos pontos altos aí dessa série, algo que foi marcado na história das séries aí com Lost, que é baseada justamente na questão de flashbacks. Então, quando você tem os flashbacks, você vê o tempo que eles passaram como se fosse uma sala de aula mesmo, aprendendo tudo que precisava aprender para cometer o crime ali do assalto à Casa da Moeda. Então, você tem todo o planejamento em primeiro lugar e depois a divisão do trabalho em equipe. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, não teria acontecido nada. Então, cada um precisava saber a sua função, conhecê-la a fundo para desenvolver bem o seu papel. E aí a gente volta para a Bíblia. Se a gente chega na Bíblia, para mim essa é uma boa definição, né? Trabalho em equipe combina muito com igreja, porque existem vários ministérios, existem vários dons operando na igreja, só que todos eles servem um mesmo objetivo, né? Todos nós, independente daquilo que nós fazemos na igreja, aquilo que nós fazemos no reino de Deus, independente da função, independente do que nós fazemos fisicamente na igreja, nós estamos servindo ao reino de Deus, né? Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então nós temos essas questões aqui para avaliar. Será que se todo mundo quiser fazer a mesma coisa no reino de Deus, vai funcionar? Eu acredito que não, porque existem 5 ministérios, existem vários dons que operam a partir desses ministérios, e nós devemos usar os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo, no qual todos nós somos parte, como Paulo diz aos Coríntios, individualmente, ou seja, a gente já falou sobre cópia, né? Falou sobre imitar, copiar o ministério ou o talento do outro no vídeo que está disponível no nosso canal no YouTube sobre o Taskmaster, né? O treinador e o filme da Viúva Negra. Então lá você consegue ver a falta de identidade que é gerada quando nós tentamos imitar e copiar pessoas. Nós podemos nos inspirar em projetos, mas nunca copiar esses projetos. A nossa identidade está em colocar a nossa cara para aquilo que nós achamos que é relevante, né? Nos inspirar. O conteúdo que nós consumimos nos inspira a produzir o nosso próprio conteúdo. Então nós devemos aprender e conhecer qual é o nosso papel no reino. O que eu devo fazer? Quais são as minhas aptidões? Né? E tem muitos adolescentes e jovens, né, que estão perdidos, não sabem o que fazer. Né? Qual é a visão? O que eu tenho que fazer? Como funciona? Né? O que eu quero ser na minha vida? E tantas questões complicadas aí que essa geração tem. Mas, assim, nós devemos nos colocar à disposição para fazer algumas coisas, e à medida que nós botamos a mão na massa, nós vamos descobrindo qual é o nosso papel, onde nós brilhamos, onde nós somos bem-sucedidos, onde nós nos sentimos, né, confortáveis e amamos fazer. Pense um pouco a respeito disso, né? Você já desenvolveu, você conhece a sua realidade, você conhece qual é o seu propósito, você conhece qual é a sua função no reino de Deus, porque o texto que nós lemos fala que cada um faz parte individualmente do corpo. Né? Deus, ele é a fonte de toda a criatividade, então ele é muito capaz de oferecer para você um dom, um talento que ninguém tem. Ou você não precisa imitar o que os outros estão fazendo, você pode buscar em Deus e você vai descobrir qual é o seu propósito. Então, acho que esse é o ponto principal. Muitas vezes nos perdemos no trabalho em equipe porque eu quero fazer a função do outro, que já sabe o que tem que fazer. Qual é a minha função dentro dessa grande equipe chamada igreja, onde nós precisamos desenvolver os nossos talentos, planejar como nós vamos alcançar os nossos objetivos, lembrando, né, que esse planejamento ele pode servir tanto para o bem quanto para o mal, com bons objetivos ou com maus objetivos. Nós precisamos ter essa noção, em primeiro lugar. Segundo,
como descobrir o meu, eu não sei o que fazer, não descobri o meu talento, não sei qual é o meu dom, não sei o que eu vou fazer no reino. Comece com aquilo que tiver, com a necessidade que tiver na sua igreja local. Quais são as necessidades do seu pastor? Né? O que ele precisa de ajuda, tá? Que você pode ajudar. Tem muita coisa que precisa acontecer na igreja que você não precisa ser teólogo para ajudar. Né? Você não precisa ter 4 anos de teologia, diploma de bacharel para poder ajudar. Você pode ajudar com o que você tem hoje. Né? Então, primeiro, comece fazendo aquilo que é necessário. E a partir do momento que você vai desenvolvendo essas características, você vai descobrindo mais e mais sobre o seu chamado individual. E um outro ponto para ajudar aqueles que estão meio perdidos com relação a descobrir o seu propósito, entenda que nós, como igreja, temos uma missão principal, que ela é a mesma para todos. Comece com essa. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então essa é a grande missão da igreja. É isso que eu tenho que fazer. Então comece por aí. Ame a Deus e ama o próximo como a você mesmo. E a partir do momento que você aprimora esse primeiro ministério do cristão, né? Essa primeira missão que nós temos enquanto igreja, Deus vai acrescentando pistas sobre o seu chamado individual.